Vamos lá então, dando sequência aqui ao nosso estudo de hoje. Nós vamos para o nosso livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e Divaldo Vieira. Estamos na primeira parte, o capítulo número 2, Corpo Espiritual. Esse capítulo talvez seja um dos mais importantes diante dos trabalhos de passes, diante dos estudos de mediunidade, do estudo de magnetismo. Então, muitas vezes nós falamos desses temas de um modo tão intuitivo, pelo fato de lermos muito sobre as menções, de participarmos de algumas atividades nas casas espíritas, e tudo isso é embasado exatamente nesse capítulo, onde nós vamos falar dos centros de força. Então, para nós hoje é um tema que, embora seja tratado com muita frequência, ele continua com a sua complexidade, mas nós podemos imaginar a dificuldade quando ele foi lançado, quando André Luiz publicou essa obra. E aí então ele começa a trazer para nós essas revelações, falando sobre esse psicossoma, né, que é o nosso corpo espiritual, e falando um pouco da sua constituição e da sua estrutura. Então vamos tentar, aqui nesse nosso encontro de hoje, aprofundar um pouco mais esse nosso conhecimento para aqueles que já têm um conhecimento básico e trazer esse conhecimento básico para aqueles que ainda não conhecem esse assunto. Então vamos lá. Corpo espiritual, nós vamos iniciar com o item Retrato do corpo mental. Bom dia, Tati. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então aqui nós já entramos nesse primeiro parágrafo, nessa ideia dessa composição de três elementos importantes. Nós começamos com o corpo mental, que é o principal, já que a mente reflete exatamente a nossa natureza. Nós temos também o corpo espiritual, que é o perispírito, né, que nós estudamos com frequência dentro da nossa doutrina. E temos também o corpo físico, que é o veículo que nós utilizamos aqui no mundo físico. Nós, enquanto humanidade, até mesmo nós que somos estudantes da doutrina espírita, temos um conhecimento muito superficial sobre esses três corpos. Porque mesmo diante da nossa ciência, da medicina, por exemplo, estudando o corpo físico dentro da sua estrutura biológica, da sua fisiologia, dos seus órgãos e tudo mais, da sua anatomia, na verdade nós não compreendemos o seu funcionamento porque ele trabalha com energias, com fluidos e com elementos que a nossa ciência ainda não compreende. Exatamente porque tudo aquilo que é percebido diz respeito a aquilo que é material. Então é aquilo que é visto pelo microscópio, é aquilo que é visto através de um exame bioquímico, é aquilo que é visto através de imagens e até mesmo do estudo de peças anatômicas, onde nós vemos ali a matéria, a textura dos tecidos, a estrutura óssea, enfim, cada uma das suas partes. Mas quando nós vemos, por exemplo, André Luiz relatando para nós, naquela passagem, tanto da formação de um corpo, durante uma gestação, até o desenvolvimento de uma patologia e até o fim da vida orgânica, quando o corpo começa então a entrar em falência, e até chegar a óbito, nós vemos ali que ele relata fatos que nós ainda não compreendemos dentro da nossa biologia. Um corpo, por exemplo, que se encontra num processo de óbito, e nós temos visto com frequência um tipo específico de óbito que vem em decorrência dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas nós temos vários outros tipos de óbitos, como por exemplo, acontece um trauma, num acidente, onde nós temos ali ruptura de órgãos, de vasos e tudo mais, onde nós temos ali doenças clássicas que se desenvolvem, como é o caso de cânceres e outras doenças. Nós temos
enfim, vários fatores, várias causas que vão fazendo com que, no final, o corpo entre em óbito. Mas cada uma dessas causas faz com que o corpo passe por processos diferentes. Então, é interessante a gente ver assim que a morte por si só, ela é observada dentro da nossa medicina através de um eletrocardiograma, de um eletroencefalograma, ver ali se o paciente está respirando ou se não está respirando, se a frequência cardíaca dele continua normal, pressão arterial e tudo mais. Mas quando André Luiz fala para nós sobre a grande movimentação de micro-organismos e a movimentação energética que acontece no momento em que o corpo físico vai entrando nessa condição de óbito, isso a nossa medicina não consegue perceber, exatamente porque são imagens, vamos dizer assim, que estão além da nossa realidade material. Então vemos o corpo físico, vemos o seu funcionamento diminuindo e os resultados percebidos através de exames, mas aquilo que é visto do plano espiritual nós ainda não compreendemos. Então tem muita coisa ainda para ser percebida. Então, corpo mental, corpo espiritual e corpo físico, esses três elementos ligados intimamente, nessa intimidade que nós não conhecemos. Então, como eu comentei com vocês, a nossa ciência clássica, a nossa medicina, a biologia, né, e outras ciências, vem o corpo material, através desses instrumentos que eu comentei. Mas desse corpo espiritual, desse corpo material, nós temos ligado a ele o corpo espiritual. Aí nós vamos falar de perispírito, vamos falar de chakras, vamos falar desses casos centros de força, né? E de todos os centros secundários que estão ali intimamente ligados uns com os outros, numa grande teia que vai se entrelaçando. E depois nós temos ainda o corpo mental. E o corpo mental nós podemos dizer assim que nós temos, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, que até leva em consideração que o nosso estado mental afeta o nosso corpo físico, como é o caso, por exemplo, de afetar o nosso sistema imunológico, de nós somatizarmos uma determinada doença. Então, traz ali aquelas, vamos dizer assim, aquelas arranhadas no que diz respeito ao campo mental, mas sem compreender exatamente a parte mais importante, porque como é colocado para nós aqui, isso é um fato bem curioso, né? Que o nosso corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque na verdade é o corpo físico que reflete o corpo espiritual, que retrata em si o corpo mental. Então nós temos corpo mental lá em cima, corpo espiritual no meio e no final o nosso corpo físico. Mas dentro da nossa visão aqui do mundo material, o que só importa para nós é o corpo físico, que na verdade o corpo físico é aquele que menos importa dentro da constituição do espírito, porque nós somos imateriais. O corpo físico é apenas um veículo de manifestação que nós utilizamos durante a nossa encarnação, mas os demais corpos que são realmente ali a essência, principalmente o campo mental, ele acaba sendo tratado de um modo bastante superficial. Então nós temos uma longa trajetória, uma longa jornada pela frente para desvendarmos todos esses mistérios, muitos deles que só serão capazes de serem compreendidos quando nós estivermos de fato no plano espiritual. Porque não é possível a gente tentar descobrir o que acontece no mundo espiritual se nós não temos o entendimento dessa realidade. Portanto, a gente só vai analisar o corpo, a parte material. E como eu comentei com vocês numa outra oportunidade, não é que a nossa ciência negue o mundo espiritual. Nós não estamos falando de um conflito entre ciência e espiritualidade. Não vou nem dizer religião, porque não é o caso, porque a religião ela traz ali os seus dogmas, ela traz ali a sua base filosófica, mas nós falamos dessa realidade da espiritualidade. Então, não é um conflito que existe entre ciência e espiritualidade. Na verdade, a ciência depende de elementos palpáveis que nós não somos ainda capazes de sondar nesse aspecto espiritual. Então, ela fica caminhando dentro do seu campo de ação, conforme nós, enquanto componentes dessa classe científica, nós, eu digo humanidade, né, que de alguma forma ou nós trabalhamos com isso, ou nós estudamos sobre isso, enquanto nós, como componentes, não nos espiritualizarmos de fato e tentarmos fazer com que essa ciência alcance esse aspecto espiritual, nós ficaremos presos dentro do nosso campo de ação daquilo que é possível. Então, a medicina, por exemplo, ela vai evoluindo com o passar do tempo, conforme ela for alcançando maiores esclarecimentos a esse respeito. Do contrário, ela vai entrar na fé.
E a ciência não pode se basear na fé. A ciência se baseia em fatos. E como esses fatos são limitados, ela fica presa dentro desse campo de ação. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, nós vamos ampliando cada vez mais esse campo para alcançar essa parte espiritual ou essa parte fluídica, que é o primeiro passo que nós vamos alcançar nesse outro mundo. Tico-teco, bom dia Sonja. Vamos lá. Do ponto de vista da constituição, deixa eu ver aqui, André colocou, né? Resumindo, entendi que o corpo físico não reflete o corpo espiritual e nem o mental, mas o corpo espiritual reflete o mental. É aquela cadeia, né? Nós não olhamos de baixo para cima. O corpo material é o mais importante, o corpo espiritual e depois o corpo mental. O que André Luiz coloca é que é o contrário. É o corpo mental, porque a mente, na verdade, reflete exatamente o princípio inteligente. Ele é o princípio fundamental de tudo, que inclusive esse corpo espiritual, o espírito propriamente, ele sequer é definido pelos espíritos. Eles trazem para nós ali que o espírito representa ali uma flama, representa uma chama, né? Então, nem isso é capaz de ser percebido, mas exatamente essa é a nossa realidade. Nós somos o princípio inteligente. Nós utilizamos veículos de manifestação, começando por um veículo mais sutil, que é o perispírito, que é esse chamado corpo espiritual que André Luiz apresenta para nós, que por sua vez utiliza depois para essa manifestação nesses ambientes mais densos, mais materiais, o corpo físico. Então, na verdade, é de cima para baixo. Tudo começa a agência da mente, refletindo no perispírito, afetando o corpo físico, e não o contrário. E aí nós entramos também num outro ponto, bom dia, Jane, num outro ponto também, o professor Hernani Guimarães Andrade fala sobre isso, né, sobre o modelo organizador biológico. Esse chamado MOB é uma teoria que ele apresentou, que ela acaba sendo contestada por uns, acaba sendo não compreendida por outros, acaba sendo aceita com facilidade por outros também, por outros além, né? Então o modelo organizador biológico trata da teoria de que a mente faz com que o perispírito apresente as suas características físicas, e essas características físicas vão também refletir no próprio organismo biológico. Então o indivíduo que reencarna com determinado corpo, esse corpo, na verdade, ele foi organizado exatamente pelo modelo organizador, a mente e o perispírito, e depois atinge na construção desse organismo, na elaboração desse organismo. Não é o contrário. Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, dentro dos conceitos científicos, é que você nasce trazendo um corpo que traz características genéticas. Essas características vêm exatamente ali da herança que tem dos pais. Então tem gameta masculino, gameta feminino, eles têm ali a sua carga genética, e aí então há essa combinação e elabora um corpo. Ou seja, você nasce de uma questão de sorte ou de azar de ter uma aparência X ou uma aparência Y de acordo com a genética. E, na verdade, o que nós colocamos é que as características que você apresenta, sim, tem a influência genética, mas ela traz uma programação, e essa programação influencia na mente do indivíduo, que influencia no seu perispírito, que influencia no seu organismo. Então não é assim, você reencarnou naquele corpo, que ele pode ser saudável ou não, que ele pode ser... se manifestar dentro de um padrão de beleza ou não, que pode ser do sexo masculino ou sexo feminino, que pode ter características físicas de um jeito ou de outro, porque a genética determinou. Então você teve sorte de nascer naquele corpo esbelto, naquele corpo bonito, naquele corpo saudável, e você teve azar de não ter aquele padrão de beleza ou de você ter as suas limitações. Então essa é a visão da nossa ciência hoje. É a genética que determina o destino de um indivíduo. E nós aprendemos que, na verdade, é a mente do indivíduo, dentro das suas necessidades evolutivas, que faz aquele planejamento no plano espiritual, que por sua vez influencia o corpo físico. Então é um processo completamente diferente daqueles que nós aceitamos como padrão aqui no mundo material. Tudo começa no mundo espiritual e vem para o mundo físico, e não o contrário. Não é o mundo físico que interfere no mundo espiritual. É isso que ele quis colocar para nós ainda.
Tic-Teco colocou a genética molda o espírito ou o espírito molda a genética. Esse é um debate interessante, Tic-Teco, quando nós temos, né, assim, a visão espiritual ou a visão material. Então fica naquele debate, porque você precisa de provas dentro da ciência. E na visão espiritual, muitas vezes você acaba se deixando levar pela fé, perdendo um pouco da objetividade. Então é parte de um processo de aprendizado que a gente está entrando, o que a gente vem vivenciando, para tentar entender exatamente de que forma, qual é a realidade espiritual e de que forma que essa realidade interfere no mundo material. Nós temos, felizmente, né, o privilégio de estudarmos a doutrina espírita, que vai mostrando para nós ali diversas das suas faces, desde ali da continuidade da vida no mundo espiritual, da lei de causa e efeito, dos processos reencarnatórios, da evolução do espírito, e começamos a entrar agora de um modo muito mais íntimo nesses detalhes que tratam da força da mente, que trata do corpo fluídico, né, desse corpo espiritual que nós estudamos, dos seus centros de força, dessa programação reencarnatória. Então, assim, nós estamos, como eu falei para vocês agora há pouco, começando a abrir a capa do livro. Mas é aquele livro que tem ali 2.000 páginas. E nós abrimos a capa dizendo, bom, aqui então é um assunto a ser estudado. E aí nós vamos estudando conforme nós temos a possibilidade, né? Dentro da nossa capacidade intelectual, dentro do nosso entendimento sobre essas informações. É parte de um processo de aprendizado que nós já iniciamos, mas felizes daqueles que começaram a iniciar. Porque aí nós vemos no nosso mundo hoje que a grande maioria vive essa espiritualidade, essa condição espiritual, baseado na fé, sem qualquer compreensão da sua real condição, da sua real estrutura, né? Eu acho que com o passar do tempo, sim, que é tudo parte de um processo, né? Hoje nós temos, por exemplo, que a questão espiritual, ela é levada em consideração dentro da medicina, no que diz respeito à fé do indivíduo, né? Então, assim, com o passar do tempo a gente vai explorando, mas não é como eu coloquei, a ciência não está negando a espiritualidade. A ciência só não consegue encaixar a espiritualidade no seu trajeto, né, no seu percurso, porque faltam provas, faltam elementos que ela possa de fato examinar. Então ela não está dizendo assim, a espiritualidade não existe. Ela está dizendo, como eu posso estudar a espiritualidade se eu não tenho elementos para isso? Então é uma questão com o passar do tempo, a gente lembra que a ciência por si só, ela é apenas ali um método, né? E esse método depende de quem? Dos próprios cientistas. Conforme os cientistas forem se espiritualizando, eles também vão utilizar esse método para procurar essas respostas. De nós pensarmos, por exemplo, um cientista que diz assim, eu sou reencarnacionista. De que forma que eu posso utilizar esse método científico para poder encontrar essas respostas? E aí então ele vai procurar essas investigações que nós vemos, né, principalmente que acontecem na Índia, né, onde a reencarnação é parte da cultura, não é nem uma questão de crença, é cultural a reencarnação. Então começa a estudar sobre aqueles temas que nós vemos, né, lembranças de pessoas, sobre eventos do passado, fazendo ali pesquisas, né, com a população, quem lembra, quem não lembra. Então você vê assim que se num país você tem um grupo de cientistas que procura estudar a reencarnação, por outro lado, no outro ele é absolutamente materialista. Então é uma questão do quê? Da gente começar a direcionar esses esforços e esse método científico para explorar essas respostas. Estudar, por exemplo, a morte. Então nós temos ali uma parte da ciência que estuda a morte. Me fugiu o nome agora. Não é tanatologia, é tanato... Eu me esqueci o nome. É Thanatos alguma coisa, que é uma área da ciência que estuda a morte. Mas essa área da ciência, ela estuda a morte no seu sentido fisiológico, no seu sentido biológico. Mas se por acaso um cientista disser assim, bom, o corpo físico morreu, o que aconteceu com a consciência exatamente? Se esse cientista utilizar esse método científico para poder estudar isso,
Não, não é tanatologia, assim dizia. A tanatologia, ela é o estudo da psicologia a respeito do luto. Mas é tânato alguma coisa, porque o tânato é uma expressão, um prefixo grego, se eu não me engano, ou latino, não me recordo, que fala sobre, que tem uma história, né, mitológica, né, mas é tânato... Esqueci o nome agora, eu vou tentar depois pesquisar, eu falo para vocês. Mas, então, a tanatologia da psicologia, né. Então, assim, quando nós falamos sobre a ciência adentrando nesse ambiente espiritual, depende do interesse dos cientistas. Porque é aquela história que a gente fala, né? Você pegar uma faca, é você pegar o dinheiro, é você pegar uma arma, é você pegar um medicamento. Tudo que você tem ali, ele está neutro. É a inteligência humana que vai dar uma função para aquilo tudo. Você vai pegar o dinheiro, por exemplo, você vai usar com futilidade ou você vai usar com sabedoria. Você pega a faca, você vai cortar um pedaço de pão ou você vai cometer um crime. A ciência é a mesma coisa, ela está ali à disposição. Ela tem os seus métodos, ela tem os seus recursos. De que forma que você vai direcionar isso depende de cada cientista. Então, quando os cientistas começarem a fortalecer as suas crenças, na verdade a sua convicção sobre essa realidade espiritual, eles vão começar então a se esforçar para poder usar a ciência em busca dessas respostas. Então nós vemos a respeito da reencarnação, nós temos cientistas preocupados com isso, sobre a comunicação com o mundo espiritual, no caso da mediunidade nós temos cientistas preocupados com isso. Comentei com vocês já sobre o desdobramento, né, a emancipação da alma, nós temos cientistas preocupados com isso, no caso, por exemplo, de experiências de quase morte, de pessoas que falam sobre visões, né, além da matéria, então tudo isso está sendo estudado por alguns cientistas. Mas o grande corpo da ciência não tem essa preocupação ainda, infelizmente. Mas com o passar do tempo, né, nós vamos nos transformando e a ciência vai sendo direcionada para essas buscas também. O Flávio colocou, já que estamos por esse caminho, tem um excelente livro que trata desse assunto com profundidade. Espírito, Perispírito e Alma, de Hernani Guimarães Andrade. Ele trouxe o conceito de modelo organizador biológico, se tratando do perispírito, né, que eu comentei com você, que é o MOB, né? Esse modelo organizador biológico, que é uma teoria dele, né, do professor Hernani Guimarães Andrade. Mas é uma teoria que ainda desperta, né, muitos debates contra e a favor. Então ainda temos muito ainda que explorar. Mas, né, a gente lembra que André Luiz ele trouxe para nós um conteúdo revolucionário, falando de temas bastante específicos, como nós vimos, né, sobre o nascimento, sobre morte, né, ou seja, sobre reencarnação, desencarnação, constituição do perispírito, centros de força. Então, felizmente nós temos aqueles cientistas, como eu falei para vocês, que formam, por exemplo, a Associação Médico-Espírita. Então eles estão utilizando o conhecimento científico que eles têm, a formação científica que eles têm, utilizando nessa direção, de fazer com que esses conhecimentos do mundo espiritual sejam analisados dentro dessa metodologia científica, e não apenas baseado na fé. Porque no nosso caso, por exemplo, que somos pessoas leigas, nós falamos sobre o perispírito, falamos sobre a vida no mundo espiritual, porque nós aceitamos essa ideia. Ela vem ao encontro das nossas convicções, das respostas que nós buscamos. Mas em termos de afirmação, aí a ciência tem que usar o seu método. E aí então nós temos os nossos profissionais da área de saúde que fazem pesquisas, que fazem investigações, né, que estudam com mais profundidade, então eles vão endossando aquilo que nós já acreditamos. Mas o problema de acreditar é que cada um acredita do seu próprio jeito. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando nós falamos sobre acreditar na vida depois da morte, todas as religiões acreditam. Todas. Porque ou você é materialista e não acredita em nada depois da morte, ou você acredita na vida espiritual, ou você é espiritualista. Todas as religiões são espiritualistas, mas a gente sabe a diferença que existe entre uma base e a outra. Cada um acredita do seu jeito. Há aquelas que são mais fantasiosas, há aquelas que são mais objetivas, aquelas que são mais racionais, como é o caso da doutrina espírita.
Porque ela não fala para você, ela é racional porque ela diz que você tem que acreditar dessa forma. Ela diz assim, vamos debater sobre esse assunto. Apresente seus argumentos, vamos analisar tudo isso. E ficou de fato tic-teco. Porque não basta apenas você ter fé. Porque você tem que agora utilizar a fé racional para você entender os elementos que fazem parte da sua fé. É parte desse crescimento. O Flávio colocou, na primeira vez que escutei uma palestra sobre o perispírito, achei um tremendo chute, né? Na época só pensava em alma e corpo, né? Pois é, então, com o passar do tempo a gente vai alcançando essas descobertas. Mas a doutrina vem aí cada vez mais ganhando o seu espaço. Mas a gente percebe que esse espaço que a doutrina espírita ganha, ou vem ganhando, é um espaço que fala daqueles conceitos mais gerais. É você perguntar, por exemplo, você acredita em vida após a morte? Acredito. Você acredita em reencarnação? Acredito. Você acredita na mediunidade? Acredito. Pronto. São os 3 elementos principais. Agora, quando você fala em estudar o perispírito, estudar centros de força, então você está se aprofundando dentro de um tema, se aprofundando cada vez mais, que são conceitos que o público em geral não tem interesse em aprender ainda. É muito mais interessante você fazer leitura de um romance que conta uma história, agregando esses elementos, né, falando que o indivíduo reencarnou para encontrar o inimigo do passado, que ele desencarnou e no mundo espiritual ele deu sequência na sua evolução. Agora você vamos estudar o perispírito, vamos estudar ali os centros de força. Quer dizer, você fugiu do geral. Você saiu daquele lato sensus, né, daquele conhecimento mais abrangente, para entrar num stricto sensus, que é uma coisa mais específica. E nesse caso, somente os estudiosos, os interessados, né, que são os estudantes, que se aprofundam realmente. Você pegar ali um livro dos espíritos e estudar ali cada questão, você estudar o livro dos médiuns, cada uma das questões, né? Então, quer dizer, vemos a diferença que é entre você acreditar nos conceitos gerais e você se dedicar ao estudo, tentando conhecer com mais profundidade cada um desses temas. Felizmente nós estamos nesse segundo grupo. Podemos não ser os melhores alunos, né? Mas pelo menos nós já nos consideramos alunos dessa grande escola. Já é alguma coisa. Bom dia, professor. Vamos em frente. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, ou seja, essa esfera imediata ao trabalho do homem é aqui o mundo material, né? Então, a sua constituição, a sua função e tudo mais. Após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, é interessante que a gente percebe que cada parágrafo que a gente faz a leitura, não dá para simplesmente ler e passar direto, né? Tem que parar e raciocinar, refazer de novo, né? Você faz o caminho, para, volta para o começo e tenta fazer de novo passo a passo. Então ele diz para nós assim, do ponto de vista da constituição e da função. Então, o nosso corpo físico ele tem ali a sua constituição com os seus órgãos, com o seu metabolismo, com todos os seus sistemas e tudo mais. Nós estamos aqui. A função de cada órgão e a utilidade do corpo físico de modo geral, que permite com que nós interajamos, né, com tudo aquilo que o mundo material vai oferecendo. É o nosso trabalho, a nossa subsistência, a nossa sustentação biológica, que você vai se alimentar, você vai morar, você vai trabalhar, enfim, você vai fazer tudo com ele. Mas após a morte, ou seja, aqui no mundo físico, esse corpo é o que existe de mais importante. Mas, na nossa visão geral. Mas após a morte é o corpo espiritual, que é o veículo por excelência. Então o espírito vai se utilizar desse perispírito no plano espiritual, com a sua estrutura, agora não uma estrutura orgânica biológica, mas uma estrutura eletromagnética, que também é algo que nós falamos, uma estrutura eletromagnética, como se nós entendêssemos exatamente dessa energia e desses fluidos que compõem o nosso organismo. Então nós sabemos de um modo geral, sim,
É uma estrutura eletromagnética, com essa energia, com esse magnetismo e tudo mais. Mas, na verdade, nós não conseguimos compreender. Por que não conseguimos? Porque o magnetismo ele é um elemento bastante abstrato. Você não vê o magnetismo, você vê os efeitos do magnetismo. Se você pegar, por exemplo, um ímã e se aproximar de uma agulha, você percebe que a agulha é atraída. Se você colocar um ímã com a mesma polaridade, um próximo ao outro, você vai perceber que ele vai repelir. É igual a eletricidade, você não vê eletricidade. Você vê ali resultados e tudo mais. O que acontece? Essa estrutura eletromagnética do nosso corpo, que é uma energia muito mais sutil, que é uma energia muito mais diferente do magnetismo material que nós vemos hoje, mas é um campo magnético que é utilizado, transmissão desses fluidos de um indivíduo para outro, o alcance do pensamento e tudo mais. Então, no mundo espiritual após a morte, ele é uma estrutura algo modificado, aqui como ele mostra, né? Um corpo algo modificado, no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Genésicos por quê? A capacidade reprodutiva do nosso corpo físico. E também a nossa capacidade de nutrição. Então aqui no mundo físico você se reproduz e você se alimenta. Mas no mundo espiritual isso se modifica. Esse algo modificado significa exatamente isso, que agora você já não se reproduz e você se nutre como acontece aqui no mundo físico. Porém, ele tem as aquisições que a mente maneja. A nossa mente então começa a ter também ali as suas ações, ter ali o controle desse corpo fluídico, que é muito diferente daquilo que acontece no nosso corpo biológico. Diz ainda: todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, essas alterações que acontecem depois do corpo da vida no mundo material, elas dependem do quê? Ela depende do quê? Dessa conduta espiritual da criatura. Aí nós saímos do campo meramente biológico e começamos a entrar no campo moral. Porque é então, de acordo com aquilo, com as aquisições morais do indivíduo, do modo como ele controla a sua mente, o corpo físico vai sofrer essas influências. Por isso que é colocado para nós aqui em cima no parágrafo anterior. O corpo espiritual chega no mundo espiritual algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Ok. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Essas aquisições da mente, intelectual e moral. Aquele indivíduo, então, quando nós lemos sobre a vida no mundo espiritual, de acordo com o ambiente para o qual o indivíduo é atraído, de acordo com suas afinidades, a sua própria estrutura perispiritual, que sofre as alterações, tendo ali um corpo mais saudável, um corpo mais nocivo, tendo ali as suas deformidades ou as suas correções, saindo do desgaste da influência que a matéria exerceu sobre ele, para que ele possa trazer ali um corpo mais saudável. Toda essa parte de mudanças, de alterações, vem exatamente da mente, mas não é a mente em si. Essa mente depende do seu conteúdo. Essa mente precisa estar saudável para que ela possa refletir de uma forma saudável sobre esses fluidos. Uma mente doente também vai produzir essa doença. E isso depende essencialmente da sua bagagem moral. O Hermes colocou, né, o alimento do espírito é o pensamento. Né? Na verdade, o pensamento é resultado do espírito, ele é um atributo do espírito. Né? Assim o pensamento, assim como também o próprio intelecto. Mas certamente ali o pensamento é o que vai reger, conduzir a estrutura perispiritual. De uma forma saudável ou de uma forma nociva, como nós vimos. Diz aqui ainda para nós: claro está, portanto, que é ele, santuário vivo, em que a consciência imortal
prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura, ou seja, em cuja organização, as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta, visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição de partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. A Chaconete colocou o espírito comanda nossos pensamentos, né? Sim, o espírito comanda, ele emite os seus pensamentos, as suas ideias, né? O espírito, através da mente, que aí nós temos uma dificuldade grande também, separarmos o espírito, a mente e os pensamentos. Então são três elementos ali também que se misturam, quase que se fundem, mas um é resultado do outro, né? O espírito, por exemplo, ele não é a inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Mas o espírito, ele é o princípio inteligente. É dele que parte a inteligência. De que forma que ele produz, através do que ele produz, nós não temos capacidade de alcançarmos essa compreensão. Está muito acima da nossa capacidade. Dudu colocou isso aqui só para a gente poder analisar. O corpo que veio, a carne. O corpo que tenho, o espírito. O laço que me envolve, meu pensamento. O elo que me ilumina, a minha consciência. A minha moral, trago de longe. A minha existência vital, vem da luz. A capa que me molda, a vida terrena. O fluido que me energiza, meu perispírito. A vida que se faz na terra, eu escolhi. A vida que trouxe de lá, eu mesmo quis. A luz que irradia em mim, ele iluminou. O elo trazido de lá foi obra de Deus. Padre Carmino, né? Olha que bacana, né? Essa ilustração, né? Esse poema que trouxe para nós toda essa visão de cada um dos aspectos da nossa vivência. Então, desde o veículo que nós utilizamos até a nossa própria trajetória, mostra, né, todos os caminhos e todos os elementos que nós utilizamos e que nos compõem. Porém, como nós vimos aqui, tudo foi obra de Deus. Né? Muito legal, muito obrigado pela ilustração, pelo esclarecimento para nós. Né? Beleza, Dudu. Então, eis aqui para nós essa definição tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Né? Bem bacana. Diz aqui para nós, então. Claro está, lendo de novo aqui esse parágrafo. Claro está, portanto, que ele é santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Então, ele, o corpo espiritual, o perispírito, prossegue em manifestação incessante. A mente, a consciência imortal produz e o corpo perispiritual reflete. Além do sepulcro, formação sutil. Essa palavra, essa expressão, formação sutil, mostra para nós exatamente a delicadeza do perispírito, da sua constituição, dos seus elementos, da sua própria estrutura. Urdida de recursos dinâmicos, esses recursos dinâmicos, exatamente aqueles centros de forças impulsionando e atraindo energias que percorrem todo o corpo perispiritual. Extremamente porosa e plástica. Porosa pela sua sutilidade, né, pelo seu estado rarefeito. Ele não é sólido, mas ele é fluido, ele é vaporoso, poroso por si só. E ao mesmo tempo plástico, porque ele sofre com facilidade as alterações da mente. Se no nosso corpo físico nós demoramos, por exemplo, um determinado período, muitas vezes até de anos, para que uma doença se manifeste no nosso corpo físico,
E essa manifestação vem porque o nosso corpo fica minando, a nossa mente fica minando cada vez mais o nosso corpo físico, até que a doença se manifeste. No plano espiritual, o espírito pensa e acontece. O seu condicionamento mental é capaz de interferir, de influenciar rapidamente no seu corpo perispiritual. E a gente lembra que essa influência ela pode ser tanto positiva como negativa. Quando lembramos que o indivíduo, quando ele vive aqui no mundo material, durante muitos anos, o corpo físico tem a tendência de cada vez mais perder a sua vitalidade. E ele vai apresentando ali as suas dificuldades, ele vai trazendo ali as suas limitações, os seus desgastes, doenças que vão aparecendo, chegando, como lembra Leon Denis, naquele estado de decrepitude, que é quando o corpo começa a perder a sua vitalidade. Quando chega no mundo espiritual, o espírito, ele tendo esse condicionamento da sua mente, de que ele é realmente aquele indivíduo que tem aquela idade avançada, que tem todas aquelas limitações, ele vai continuar vivendo dessa forma. Mas a partir do momento em que ele muda o seu modo de pensar, e ele diz assim, eu não sou aquele corpo doente, eu sou um espírito livre e saudável, e ele começa a se condicionar com esse pensamento, ele sofre rapidamente um rejuvenescimento. E aí então toda aquela doença que o acompanhava deixa de existir. Então o espírito se torna doente enquanto ele quer ficar doente. E ele será saudável no momento em que ele mesmo acredita na sua saúde. E é claro que isso também faz parte da nossa realidade. Que nós temos corpos físicos que se tornam saudáveis dentro das possibilidades porque a mente se encontra saudável. Mente sã, corpo são. Diz para nós, né, a máxima grega, e assim deve ser. Porque aquele que vive muitas vezes já pensando, né, naquele desgaste, na sua infelicidade, pensando no fim da vida, ele praticamente se torna um indivíduo doente pelo fato da mente produzir essa doença. Então é aquela mente ativa, aquela mente disposta, aquela mente saudável que faz com que o corpo, embora seja limitado biologicamente, mantenha ali a sua saúde possível. E a mesma coisa acontece no plano espiritual. Nós temos mentes doentes e mentes saudáveis. Aqui nós temos mentes doentes e mentes saudáveis, e cada veículo vai refletir, de acordo com as suas características, esse estado mental. Por isso então essa plasticidade. Eu chego no plano espiritual com características físicas, de lesões, de doenças, de limitações, e eu rapidamente modifico meu modo de pensar e me torno saudável. Esse rapidamente, entre aspas, né, porque depende exatamente ali da capacidade de cada espírito. Porque querer é poder, mas o querer depende muito de cada espírito, né? Você quer, mas você não sabe como. Muitas vezes você deseja, mas existe algo na sua consciência que te limita a isso. Eu quero, mas eu não consigo. Eu desejo, mas eu não consigo me desprender daquela ideia. E aí então, como eu sempre falo para vocês, né, no plano espiritual nós temos uma legião de psicoterapeutas que vão exatamente fazer esse trabalho de transformação mental para todos nós. Fazer com que nós então recuperemos o nosso estado de saúde mental, dessa conexão, né, como essa expressão que é tão simples, mas tão profunda que nós utilizamos, de nos vermos como os filhos perfeitos de Deus. E aí então nós rapidamente nos transformamos. Mas para isso é preciso que nós tenhamos a compreensão dessa nossa condição de espíritos imortais, criaturas divinas. André colocou, ultimamente tem me sentido decrépita, então muda o modo de pensar. Já sabemos qual é a fórmula do sucesso, né? A Angelina colocou, né, nós estamos em um corpo, né, enquanto na Terra somos alma, né, quando deixamos o corpo somos espíritos, né? A definição de alma e espírito Kardec colocou para nós de uma forma mais didática, né? Então ele diz assim que o espírito encarnado é a alma, o espírito desencarnado é o próprio espírito, mas na verdade é a mesma coisa. Porque nós nunca perdemos a conexão com a nossa condição de espírito, né? Porque é muito comum dizer assim, olha, quando eu morrer no mundo espiritual eu vou viver como um espírito. Você nunca deixa de ser espírito. Apenas os ambientes e as condições são diferentes, né?
O Hermes colocou, né, eu como espírito procuro dominar o meu corpo físico, né? Muitas vezes dá certo, né? Claro, a gente tem que respeitar a limitação do corpo físico, mas a mente é a sede de tudo. Aí sim. Então diz aqui para nós, continuando essa análise. Tá, então mais uma vez, né, ele coloca assim, claro está, portanto, que ele, o corpo espiritual, o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja organização as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, esse visceralmente quer dizer profundamente renovado, se distribuem mais ou menos à feição de partículas coloides. Vamos aqui para o nosso elucidário, para entendermos o que é coloide, a definição. Substância gelatinosa, ou com aparência de cola, contando de uma face dispersante como água e de outra dispersa como a proteína. Exemplo, água com partículas de proteínas dissolvidas. Então essa é a definição que chega para nós falando sobre isso, né? Que se nós temos um corpo físico denso, como perispírito, são partículas que se espalham pelo perispírito, formando uma organização diferente, formando um organismo diferente. E ele coloca ainda, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, segundo sua condição específica, condição porque depende exatamente da mente, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então ele reforça mais uma vez, falando para nós aqui da importância do campo mental, ou seja, a mente, a consciência que vai produzir as características daquele perispírito. Aquilo que nós pensamos, nós reproduzimos. O corpo físico, ele é material, ele é denso, portanto, ele tem ali uma resistência maior à nossa mente. Agora, quando nós falamos em termos de perispírito, por ele ser sutil e muito plástico, aquilo que o espírito pensa é aquilo que ele reproduz. E tudo depende do seu condicionamento mental. Então, na verdade, esse processo de reeducação mental que todos nós viveremos no plano espiritual quando do nosso retorno tem exatamente o objetivo de dizer: você não é mais aquele indivíduo encarnado com aquela característica física. Você é o espírito que vai produzir aquilo que você deseja ser. E aí então nós vamos passar por essa transformação. Aqui no item que eu acabei até saltando, deixa eu ver aqui. Tá, aqui no alto, André Luiz coloca para nós, no primeiro parágrafo, né, que ele diz assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Esse corpo mental tem uma nota de rodapé que ele diz assim: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, até mesmo essa questão de definir o corpo mental, para nós é muito difícil, porque para falarmos disso, é como se nós pegássemos, por exemplo, um computador, e não precisamos ir muito longe, e nós falássemos assim: olha, aqui está a máquina, me explica como ela funciona. Aí eu vou abrir o computador, pego ali a placa, os circuitos e tudo mais, e falo assim: olha, me explica o que é cada peça dessa e para que ela serve. A gente vai dizer: olha, eu não sei, eu só sei apertar o botão, o computador liga, depois eu aperto o botão e ele desliga. Acabou. Mas como é que ele funciona? Como é que passa a eletricidade, onde você tem ali resistores, transistores, processadores, circuitos daqui? Como é que funciona tudo isso? Nós não fazemos ideia.
Mas se você pegar, por exemplo, um engenheiro eletrônico, ele será capaz de dar ali todas as terminologias corretas, de falar como funciona aquilo adequadamente. Quando nós falamos da mente, esses engenheiros eletrônicos ou esses engenheiros da mente, podemos só usar essa expressão para dar uma ideia melhor para nós, vai ser capaz de falar coisas para nós que nós nem sabemos que existe. Se falar de computador, que é uma coisa tão próxima da nossa realidade, já é um enigma, imagina falarmos daquilo que para nós é abstrato. É realmente algo muito difícil. Por isso André Luiz coloca que falta terminologia adequada, não apenas terminologia, porque não é apenas uma questão de palavras, é uma questão de raciocínio. Entendermos, né, cada etapa desse processo de elaboração do pensamento, de exteriorização do pensamento, né, da forma como essas ideias são organizadas, são desenvolvidas, isso para nós é algo que está muito além da nossa capacidade. O que nós entendemos hoje, quando nós falamos da mente, são os seus efeitos. E aí nós temos, por exemplo, né, os nossos psiquiatras, os nossos psicólogos, psicanalistas, são capazes de conduzir a mente de um indivíduo, os seus pensamentos, para um determinado caminho para que ele possa retomar o equilíbrio. Então nós notamos se o indivíduo é saudável ou se ele não está saudável. E eles utilizam, esses profissionais, alguns recursos para fazer com que o indivíduo retome esse equilíbrio. Mas como isso acontece lá dentro? Seria mais ou menos uma outra comparação bastante simples, é você dizer assim, eu sei que quando eu me alimento bem, eu me sinto fortalecido. Tá. Mas o que o alimento faz exatamente para você se sentir fortalecido? Aí você vai ter toda a parte da química, toda a parte da nutrição, toda a parte do metabolismo, que vai fazer com que todos aqueles nutrientes se espalhem pelo corpo todo, sejam absorvidos pelas células. Olha quanta coisa complicada do que aquele simples comer um pedaço de alguma coisa e se sentir fortalecido. Então nós sabemos dos efeitos da mente, mas não somos capazes de entender como ela funciona ainda. Chico até colocou, enquanto estou no corpo de carne, sou homem, fora da carne, sou espírito, com um corpo chamado perispírito. Né? São definições para facilitar o nosso entendimento, né, Tico Teco? Porque você pode colocar o homem por si só, com esse H maiúsculo que você coloca, é aquela ideia que você tem de indivíduo dentro de uma sociedade, né, ou mesmo na sua condição de humanidade. Mas a gente lembra que o espírito humano também se encontra no plano espiritual. Pelo seu estágio, né, porque ele vai dizer que o espírito humano é aquele que está muito mais ligado ao mundo material do que ao mundo espiritual. Porque você vai colocar um espírito puro, já não é mais humano nesse sentido filosófico. Mas é tudo filosofia, é tudo retórica. A gente vai tentar encontrar palavras para explicar cada estágio da nossa evolução, mas é um raciocínio legal, interessante de você colocar. Porque como homem você se entende como um indivíduo encarnado. Como espírito você se entende como desencarnado tendo esse veículo, esse corpo espiritual que você tem. Mas na verdade nós somos espíritos, independente do lugar em que nós estamos. Você é um espírito na condição de encarnado e você continua sendo um espírito na condição de desencarnado. É só uma questão de definição para a gente entender o raciocínio. O Flávio colocou lá em cima uma boa comparação, né? E isso tudo são circuitos que se ligam e desligam. Enviam um sinal para o outro ponto, também no liga e desliga. Pois é, então a gente está tentando ali entender como funciona fazendo essas comparações pobres, né? Então é bem complicado. De acordo com o que se liga ou desliga, faz uma função. Coisa de bilionésimo de segundo, né? Então é aquele sistema binário, né? Ou você está ligado ou desligado. O Hermes colocou a Antologia do Perispírito, de José Jorge, né? Muito bom para conhecer o perispírito, né? Exatamente. A Sonja colocou, né, até mesmo a linguagem tecnológica, né? Se pensarmos no século passado, não faria o menor sentido para nós. O Sonja, por acaso faz algum sentido hoje para nós? Aquilo que eu falei para vocês, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem celular. Mas você faz ideia de como funciona você ligar, por exemplo, a câmera do seu celular e você falar instantaneamente com alguém do outro lado do mundo? O que a gente sabe é que tem um botão vermelho e um botão verde. E você olha ali em cima para saber se ele está conectado e se a bateria está carregada. É tudo que a gente sabe fazer.
Agora, quando você tocar numa tela, essa tela produzir um efeito, como isso funciona, a gente não faz ideia. Então a gente está acostumado a lidar com a tecnologia como se nós soubéssemos como ela funciona, né? Mas eu penso, às vezes eu fico filosofando quando eu vejo alguns fatos assim, e penso da seguinte forma: imagina se nós voltássemos 100 anos no tempo, lá em 1910, ou 1920, né, melhor, lá em 1920, com o conhecimento que nós temos hoje de tecnologia, nós seríamos capazes de revolucionar o mundo naquele período? De dizer, por exemplo, olha, eu sei que existe o computador. Será que nós seríamos capazes de criar um computador? O que a gente vai dizer para as pessoas é, olha, lá no futuro de onde eu venho, nós temos máquinas que fazem isso, isso e aquilo. Mas como isso funciona? Não sei. Olha, lá no futuro nós teremos medicamentos que vão curar tais coisas. Poxa, mas então cria para nós esse medicamento. Ah, não faço ideia como é que funciona. Ou seja, nós estamos habituados a lidar com isso, mas nós não sabemos o funcionamento. Então falta realmente nós termos um conhecimento mais amplo. Só para a gente poder finalizar aqui, André Luiz, então, ele vai entrar no próximo aqui, centros vitais. Nós vamos deixar para o próximo estudo, para não começar aqui e parar, porque daqui a pouco nós vamos terminar já. Pois ainda tem essa, né? Então eu vou deixar para o próximo encontro. Mas eu queria fazer uma recapitulação com vocês, voltando um pouquinho aqui no nosso livro Ação e Reação, no capítulo 19, Sanções e Auxílios. Então eu queria só, porque André Luiz ele traz aqui uma descrição para nós, vocês se lembram que nós estudamos esse capítulo, quando ele fala que ele estava ali junto com Druso, com Silas e também com Hilário, que eles estavam olhando aquele modelo, aquele manequim de um corpo físico que estava sendo elaborado. Então agora que nós estamos vendo, né, a função do corpo espiritual, a forma como ele influencia na matéria e tudo mais, eu queria rever com vocês esse capítulo para aproveitar um pouquinho mais aqui com o nosso do nosso tempo aqui, que é do tempo final já, para a gente poder olhar para esse mesmo capítulo já estudado, só que agora com outros olhos. Vou ler para vocês aqui, então vamos lá. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas da experiência terrestre. Alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Junto dele, enquanto prelecionava, fora colocada singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Patenteavam-se ali, à nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do corpo físico sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, à maneira de um grande pássaro no ninho das artérias enrodilhadas nas árvores dos pulmões, o fígado, à feição de um condensador vibrante, o estômago e os intestinos como digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos a profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse encontrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmonioso que nos impelia à contemplação estática. Então esses dois parágrafos, na verdade esse segundo parágrafo que eu queria trazer para vocês,
era aquilo que André Luiz contemplava. Uma escultura que representava um corpo físico mostrando o seu funcionamento. É como se nós entrássemos num centro de pesquisa ou num centro de tecnologia, alguma coisa assim, e víssemos um corpo físico com aquelas luzes de LED, com aqueles linhas de luz percorrendo o corpo físico, mostrando os percursos das energias, dos fluidos e tudo mais, e ficássemos ali olhando para ele, contemplando, né, aquela beleza com transparência, com os órgãos funcionando, tudo naquele modelo, com toda aquela tecnologia. O que André Luiz via na hora, naquele momento, era tão perfeito que faltava apenas aquele sopro espiritual, ou seja, faltava apenas dar vida para aquele corpo, para que ele começasse então a mostrar exatamente aquilo que nós somos. E quando ele fala sobre essa parte endocrínica, ou seja, das nossas glândulas, toda essa parte metabólica, ele fala daquela combinação que existe entre o organismo físico, os fluidos, né, no caso os hormônios que ele produz, e da mesma forma a conexão com esses centros de força. Centros de força esses, né, que se encontram conectados entre si com diversas ramificações, parecendo ali centros nervosos. Então, quando nós olhamos para isso, né, aqui do nosso ponto de vista material, nós vemos ali um órgão, entendemos ali mais ou menos o que ele faz, de que forma que ele funciona, porque a gente lembra que não basta, né, um endocrinologista saber para que serve o órgão e conseguir mantê-lo equilibrado, sem entender o seu funcionamento energético fluídico. Então, na verdade, ele analisa a parte material. Assim como também nós pegamos ali o neurologista, que estuda, por exemplo, o cérebro, o sistema nervoso central. Ele vê ali todas as inervações, ele vê ali a massa cinzenta, ele vê a estrutura anatômica do cérebro. Mas como é que o pensamento é produzido dentro do cérebro? Aí o que ele vai fazer, né, como a gente já analisou em outra circunstância, é entender os centros do pensamento. Então o indivíduo foi colocado numa máquina de ressonância magnética e ele então foi sendo, né, estimulado a pensamentos, a ideias. Nesses pensamentos e ideias, significa exatamente ali que ele via imagens e essas imagens provocavam nele determinadas sensações. Essas sensações, por exemplo, uma sensação de medo, uma sensação de prazer, uma sensação de alegria, de nojo, por exemplo, como a gente analisou. Então, essa sensação de nojo que nós falamos significa o quê? Quando tem aquela repulsa que o indivíduo sente. Então, ele vai vendo ali de que forma cada parte do cérebro vai reagindo a esses determinados estímulos. Quando é prazer, é uma parte do cérebro. Quando é um raciocínio, é outra parte do cérebro. Alegria, tristeza, nojo, raiva. Então, o que os cientistas são capazes de fazer é de que forma que o cérebro vai, quais as regiões do cérebro que são estimuladas, que vão se manifestando diante de qualquer estímulo. Mas dizer assim, como o pensamento realmente acontece. E aí nós vamos entrar numa situação curiosa, porque o neurologista, os neurocientistas, não vão entender como o pensamento funciona, como o pensamento é gerado, porque o pensamento não é gerado pelo cérebro. O pensamento é gerado pelo espírito. E você não pode simplesmente imaginar que você vai analisar a origem do pensamento no cérebro sem saber quem é o agente criador desse pensamento. Então olha só a limitação. Você vai até uma parte. Para você avançar para outra parte, você precisa dar um passo além daquilo que você conhece. Para você conhecer o princípio inteligente. Porque é o princípio inteligente que sente, é o princípio inteligente que pensa, é o princípio inteligente que realiza. O corpo físico é apenas um instrumento. E você tentar encontrar a sede da inteligência no corpo físico é você ali fazer uma busca vazia. Então também teremos essa limitação. Então o pensamento, esses fluidos, essas energias todas que percorrem o nosso corpo,
Não tem como. Tic-tac eu acho que você colocou um pouco mais acima, que nós não temos equipamentos para isso, os aparelhamentos para isso, para poder enxergar o espírito. Imaginemos o dia em que nós tivermos ali uma máquina capaz de fazer ali uma tomografia, ou fazer ali uma ressonância magnética, não do corpo físico, mas entender o corpo energético. Como acontece em filmes de ficção, já pensou? Essa lente que você é capaz de ver. Você coloca o indivíduo, por exemplo, numa máquina de ressonância, passa ali aquele aparelho em cima e sai a imagem do corpo perispiritual. Já pensou que maravilha seria? O Hermes colocou lá em cima. Antes Angelino colocou, né, na fase em que as parturientes desencarnavam, porque os médicos não sabiam que faziam asepsia, né? Isso lá no começo do século XX, né, quando muitas infecções faziam, né, com que... porque assim, eu me lembro de um documentário que eu assisti, que mostrava que havia hospitais, né, na Europa, por exemplo, em que você tinha um necrotério do lado da sala de parto. Então os médicos iam correndo fazer ali uma autópsia e depois iam fazer um parto. E a quantidade de parturientes que desencarnavam era muito grande. Até que os médicos começaram a pensar, não, isso aqui é coisa que vem pelo ar. Começaram a fechar janelas, começaram a fazer um monte de coisa. Continuavam morrendo. Até que o médico pensou assim, bom, pega então a água com cal e lava a mão antes de passar de um procedimento para outro. Porque antes eles molhavam a mão, tiravam aquele sangue que ficava, passavam um paninho ali no avental e ia para outra sala. E naturalmente provocavam as infecções. E aí então mudaram o procedimento. Nenhum médico podia sair de uma sala X e ir para outra sala sem fazer asepsia com essa água com cal. E aí despencou a quantidade de óbitos. E aí começaram a perceber o quê? Esses micro-organismos. Isso no final do século XIX, começo do século XX, quando nós tivemos ali, né, Lavoisier, tivemos ali Albert Sabin e outros grandes cientistas que começaram a estudar os micro-organismos e perceber que as doenças eram transmitidas por eles. E aí então começou todo aquele trabalho, desde a descoberta dos antibióticos, da penicilina, né, com pesquisas que foram feitas, métodos de asepsia, tudo isso foi se modificando, faz parte da evolução. O Hermes colocou lá em cima, né, rapidamente, tudo no tempo certo. Deixa eu ver aqui rapidamente. O Hermes colocou, né, há um museu na Inglaterra, não me recordo a cidade, que mostra uma forma grande, né, todo o interior do corpo humano, né, se não me engano, era de uma mulher grávida, muito interessante. Acho que em São Paulo, Hermes, teve aqui a Eva, que era um grande manequim, em que você inclusive entrava no corpo dela e você via o processo de gestação acontecendo. Né, algo bem legal. Então, mas são tentativas da gente entender como as coisas funcionam, né? Tati colocou que nem um artista plástico montou uma amostra com corpos humanos em seus sistemas do material plástico duro e transparente. Os corpos eram de indigentes, né? Olha só. Então a gente teve assim várias ideias, né, para poder fazer estudo anatômico, mas não necessariamente o estudo fluídico ou espiritual desses órgãos, né? Mas é isso, meus amigos. Eu vou parar por aqui então. A gente teve aqui a oportunidade, né, de fazer essa reflexão em torno desse início sobre o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. Então são nomes diferentes que vão sendo dados para facilitar essa nossa compreensão, né? O Flávio lembrou aqui, antigamente achavam que eram os miasmas, né, que transmitiam as doenças. No livro no livro A Gênese, Flávio, Kardec fala sobre a contaminação pelo ar. Ele afirma isso lá, né, porque era a visão que se tinha na época. Então era o ar que contaminava e não eram os micro-organismos, até que veio ali o desenvolvimento da microscopia, até o desenvolvimento dos estudos microbiológicos, né? E aí começaram a entender esses germes, bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos, né? Então, foi de lá para cá que começou a ser estudado. Então, realmente, tudo vem no seu tempo. Nós nos desenvolvemos, lembremos sempre disso, né? Com muito mais rapidez intelectualmente do que moralmente. Então, estamos com descobertas.
aos poucos a gente vai dando uma aplicação, um direcionamento mais efetivo. Tico até colocou, né, eu já vi a mão de um espírito entrando na minha barriga e mexendo nos meus órgãos, né, via meus órgãos também. Experiência interessante, Tico Teco. Né, então, experiências assim de desdobramento, de vidência e tudo mais, né, trazem para nós essa visão curiosa. Teve muito que resistiam à ideia dos micro-organismos, sempre tinham, né, chamavam de loucos, né, aqueles que falavam que havia micro-organismos, né, então todo mundo é assim. Primeiro a gente complica, né? Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje, né? Então nós vimos aqui, inicialmente, esse item, esse primeiro item, que são que é o retrato do corpo mental. E aí, então, no nosso próximo encontro, na quarta-feira, nós veremos aqui os centros vitais. Imagino que esse item vá tomar de nós aqui um tempo grande. Tomar não, né? Nós teremos que dedicar um tempo grande a ele, porque vai falar exatamente desses centros vitais, que foi a partir dessa citação, nós já vimos anteriormente num dos livros de André Luiz, que nós já estudamos, né, que ele trouxe para nós a respeito dos chakras e tudo mais. Eu vou tentar lembrar que livro foi aquele que nós estudamos, para fazer uma revisão daquela citação para depois virmos para cá. Tá? Eu vou depois pesquisar. E só lembrando que esse capítulo que nós estamos estudando, esse capítulo número 2, ele foi psicografado pelo Chico, lá em Pedro Leopoldo, enquanto o anterior que nós estudamos foi pelo Valdo Vieira, lá em Belo Horizonte? Não, em Uberaba, né? Deixa eu tentar ver aqui, peraí. Foi em Uberaba. Isso aí, 1 em 15 de janeiro de 58, enquanto que esse daqui, ele é